Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Começamos agora mais um programa AFPESP na TV, que apresenta em sua grade de programação entrevistas, variedades e dicas gastronômicas. O programa de hoje vai ser um programa que vai causar muito interesse e o nosso telespectador vai ter muitas informações sobre um tema que é preocupação mundial, sobre o meio ambiente. E nós vamos receber aqui agora o Dr. Luiz Paulo Czerwinska, procurador de Justiça e doutor em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, o que não é pouco. É integrante do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Ainda é membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da nossa associação, da AFPESP, e ocupa a cadeira número 1 de Ciências. Obrigado, Dr. Czerwinska, pela sua presença, porque certamente estaremos conversando no programa de hoje com um dos mais renomados especialistas em direito ambiental do nosso país. Muito obrigado e boa noite. E quem também prestigia o nosso programa, embora meio carrancudo, é o doutor Romeu Benatti Júnior, engenheiro agrônomo, professor universitário e pesquisador aposentado do importante Instituto Agronômico de Campinas. O doutor Benatti também é nosso coordenador de obras e também de meio ambiente, e grande colaborador nas questões ambientais da entidade. E é muito bom a gente registrar, nesse início de programa, que a nossa associação, em recente reforma pontual do Estatuto Social, colocou ali no Estatuto para a preservação de direitos, a defesa do meio ambiente e ações de defesa do meio ambiente e do ecoturismo. Então esta é uma oportunidade depois, inclusive, de falarmos sobre as ações que a AFPESP está desenvolvendo para a preservação do meio ambiente. Doutor Czerwinska, como é que o senhor vê essa movimentação mundial, congressos, seminários, debates, com diversos segmentos da sociedade, abordando exatamente a preservação do meio ambiente e dos seus recursos naturais? Como é que o senhor vê? É positivo? Não há dúvida, muito positivo. Nós tivemos uma reunião internacional o ano passado em Paris, em que participaram 195 países que quiseram apresentar suas propostas ou para tentar entrar em um consenso para que pudesse estabelecer, criar um documento que viesse a substituir o protocolo de Kyoto. Mas dentre esses países, 188 países especificamente, apresentaram propostas espontâneas de redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. Isso corresponderia a aproximadamente 90%. Só que esse 90%, essas propostas, não são suficientes para tentar reduzir o aquecimento global em 2% até o ano 2100. Portanto, essas propostas não são suficientes, mas foi o primeiro passo para que isso fosse implementado. E outro ponto fundamental é a arrecadação de mais ou menos 100 bilhões de dólares para distribuir entre os países emergentes para atender às suas necessidades. Esse foi talvez o ponto mais importante. Mas o consenso já é o início de todo a nossa preocupação. E 195 países subscreveram essas propostas e estão dispostos a tentar reduzir, inclusive espontaneamente. Mas ainda a conta não bate. Com essas propostas, nós vamos chegar aproximadamente a 3 graus centígrados até o ano 2100.
E isso é muito perigoso. Vamos repetir quantos? 3 graus centígrados. Nossa, até o ano 2100. Imagine quando chega no verão, hein? Então, mas o IPCC, que é o painel intergovernamental, ele sugere que não pode ultrapassar a 2 graus centígrados até o ano 2100. Se isso ocorrer, vai haver muitas catástrofes. Nós vamos entrar num colapso. E os países menos desenvolvidos e as comunidades mais ribeirinhas, que ficam litorâneas, vão ter um prejuízo enorme, porque vai aumentar o nível do mar. E isso pode causar danos irreparáveis. Consequentemente, o processo do aquecimento global já se iniciou. Agora, o que nós precisamos é tomar medidas para se adaptar a essas novas condições. Doutor Benatti, o senhor tem nos ajudado, inclusive, em diversas ações em defesa do meio ambiente. Os senhores, nossos associados, senhoras associadas, sabem que a associação tem alguns estabelecimentos que nós chamamos de unidade de lazer, distribuídos em algumas cidades de interesse turístico e agora dentro do binômio ecoturismo. E nós temos lá em Serra Negra, temos em Amparo, temos em Areado, temos também uma área grande que é em Avaré, para não falarmos de outras. E a nossa preocupação tem sido o meio ambiente. Como é que o senhor vê essas nossas ações para que o nosso telespectador assinta agora com o seu relato? Digníssimo presidente da FIPESP, Dr. Duarte Moreira. Primeiramente, quero agradecer ao senhor a oportunidade de estar participando desse programa. Quero parabenizá-lo porque foi o presidente que criou a Coordenadoria de Meio Ambiente. Então, o senhor é uma pessoa ligada, plugada no assunto. Como o senhor falou, a maior parte das nossas unidades de recreação está colocada em área de preservação permanente. Podemos citar Ubatuba e todas essas que o senhor citou agora. Temos tido problemas porque o nosso hóspede, ele sabe que ele está protegido dentro das nossas unidades. O senhor tem dado o maior apoio para essas ações de meio ambiente, mas o que eu queria falar de uma maneira geral é que o homem tem que saber que ele faz parte da fauna. Ele não está se comportando como tal. Então, todos esses desajustes, toda essa problemática que o nosso colega acabou de falar, com dados, mostrando dados, nós temos que pensar apenas no seguinte: o nosso planeta, ele possui recursos naturais limitados. Os nossos recursos naturais são finitos, Dr. Duarte. E nós temos que entrar numa meta que nós não podemos produzir a mais do que esses recursos naturais vão permitir. Então, toda essa sistemática está baseada nesse setor que é o homem estar engrenado com o meio ambiente. Porque é dele que ele vai precisar para exercer uma propriedade da matéria chamada vida. O nosso planeta permite que ele possa exercer esse estado particular da matéria chamado vida. Bem, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Czerwinska sobre ele mencionou que vão acontecer os desastres ambientais que serão inevitáveis se não tomarmos providências a partir de agora. Essas providências, elas poderiam evitar, por exemplo, que se repetisse essa crise que nós tivemos em 2015, com falta de água, excesso de calor, o desastre que deixou o mundo todo preocupado com o rompimento lá da barragem de Mariana e que contaminou águas
prejudicou todo o fluxo do rio que sai ali de Mariana e vai até o Espírito Santo, né? Tem condições, doutor, de que maneira nós poderíamos fazer essa prevenção, né, para que evitemos desastres que poderão ser desastres a ser muito lamentados pelas nossas gerações? Não há dúvida. Só que essas providências têm que ser tomadas em todos os níveis: municipal, estadual, federal, sem esquecer da participação do cidadão. Para que nós possamos ter uma ideia dessa preocupação, quando eu comecei a dar aula, todo mundo imaginava na época, há 20 anos atrás, que o meio ambiente era flora e fauna. E nós não tínhamos essa consciência. O que falta é consciência ambiental. Nós precisamos cobrar dos nossos governantes que tomem decisões efetivas. E que o direito ambiental, o meio ambiente, não é um empecilho, Dr. Duarte, ao desenvolvimento econômico. Ao contrário, sem a preservação do meio ambiente, nós não vamos sair de onde nós estamos. Tragédias em cima de tragédias. Mariana é um ponto. Foi uma das tragédias mais importantes do mundo. Não há registro em lugar do mundo nenhum uma tragédia tão grande como essa. Morreram 17 pessoas e 2 pessoas estão desaparecidas. O que faltou foi uma prevenção. Nós estamos saindo da teoria do dano para entrar na teoria do risco. Nós não podemos mais ficar à mercê de procurar responsabilizar quem causou o dano. Nós temos que antecipar ao dano, nós temos que evitar que ocorra o dano. Para isso, nós temos um direito ambiental, nós temos também outras disciplinas importantes que devem ser adotadas, como o licenciamento ambiental. Hoje não se leva muito a sério o licenciamento. O licenciamento ele tem a finalidade, efetivamente, de evitar futuros danos. Para isso, é necessário que o empresário ou o próprio cidadão procure regularizar a sua situação para que isso não venha a ocorrer. E hoje nós estamos percebendo que o governo atual federal está baixando decretos para tentar simplificar cada vez mais esse licenciamento. Ou seja, o licenciamento é dividido em licença prévia, em licença de instalação e em licença de operação. Eles estão querendo unificar em uma única licença. E em muitos casos, há muitas condicionantes que não são cumpridas. E vêm ocorrendo esses acidentes, desastres, sistematicamente. Nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos saber exatamente o lixo que eu coloco na porta da minha casa, qual o destino. Nós temos que cobrar da prefeitura, do estado, da União, que deposite esse lixo em aterros sanitários adequados. Nós temos que cobrar e não só colocar o lixo na porta da nossa casa. Consciência é isso. Consciência é você participar da elaboração das políticas públicas e institucionais. Nós não podemos mais nos omitir. Nós temos que sair à rua e também exigir que o governo tome as suas providências. Mas nós também temos que fazer a nossa. Nós somos cidadãos e não podemos mais jogar garrafa de PET na rua, nem pituca de cigarro. Nós temos que ser responsáveis, nós, dentro da nossa casa. E isso tem que começar com os nossos familiares. Bem, eu quero agradecer ao Dr. Luiz Paulo Sirvisca, procurador de Justiça e doutor em Direito Ambiental, e participando desse programa muito especial sobre o direito ambiental que nós estamos hoje propalando
neste programa AFIPESP na TV. E quero agradecer o engenheiro agrônomo, professor universitário, pesquisador científico, Dr. Romeu Benatti Júnior, pela importância do programa. Se vocês concordarem, nós vamos fazer um desdobramento com um novo programa. Tá bom? Muito obrigado. Então, continue agora com a programação de AFIPESP na TV, com as suas variedades e com as suas atrações. Muito obrigado e até o próximo programa. Olá, amigos da FEPESP. Se você reside na capital ou Grande São Paulo e precisa fazer sua declaração de imposto de renda, aproveite o serviço especial da Controladoria. Como em outros anos, uma equipe preparada vai atender os associados para fazer a declaração. O serviço de agendamento começou em 15 de fevereiro pelo site www.afipesp.org.br. Ainda temos vagas. Você pode acessar o site ou agendar pessoalmente na sede, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, no 7º andar, na Rua Bittencourt Rodrigues, 155 Sé. Aproveite e faça sua declaração com os profissionais especializados da AFIPESP. As oficinas teatrais da FEPESP são realizadas pela Coordenadoria de Educação e Cultura há alguns anos. Participam da atividade associados e dependentes de várias faixas etárias. A palavra teatro tem origem grega e significa um espaço físico onde são apresentadas peças teatrais ao público. É uma forma de arte que um ou vários atores apresentam uma história com o objetivo de despertar sentimentos variados na plateia. Existem muitos gêneros de teatro, como comédia, drama, ópera, musical, revista, tragédia, tragicomédia e fantoche. Para entender mais desta arte, conversamos com um grupo. Confira! A arte do teatro é inerente ao ser humano, né? Ela está ligada à nossa cultura, ao conhecimento dos povos. Então, um exemplo é uma pessoa que está numa empresa ou uma professora que precisa ter toda a desenvoltura para lidar com aquelas pessoas ou com seus alunos, né? Aqui no nosso curso da FEPESP, nós fizemos algumas mudanças. E essas mudanças, elas estão ligadas a esse aspecto, né? De preparar essa pessoa, ou também de ter essa pessoa ter um lazer, alguma coisa nesse sentido. O curso ele vai ser separado por história do teatro, em que a gente vai buscar toda a história, desde a Grécia, ou antes até da Grécia, nos povos primitivos, no Egito Antigo. E aí nós vamos estudar toda a dramaturgia, né, que for possível, até chegar à dramaturgia brasileira, mas tem todo um caminho, porque a gente vai começar lá pela Grécia, pela sociedade helênica, até chegar aos dias atuais. Nós vamos ter também a parte de expressão corporal, de alongamento, para que a pessoa se solte, porque a gente entende que o teatro não é só a pessoa representar, é ela representar em todo sentido, usando a sua voz, usando o seu corpo. Então, no teatro da FEPESP, nós vamos ter a parte de expressão corporal e a parte de voz, que é muito importante para a pessoa soltar a voz, não só cantar, mas também usar a voz em todo a sua possibilidade, alto, baixo, médio. Então, nós vamos ter essas duas coisas e, além de tudo, nós vamos ter os jogos teatrais e o teatro em si, né? Que é uma parte coletiva, que eles vão ter oficinas e, se possível, ao final do curso, nós vamos ter apresentação teatral num grande espetáculo que nós estamos pensando. O curso de teatro aqui da FEPESP, num primeiro momento por sociabilização, porque eu já estou aposentada e eu procuro algo assim
diferente cultura, e também, principalmente, eu acho que para me tornar uma pessoa melhor, né? Nesse mundo maluco que a gente está vivendo, né? E quem sabe também conseguir aí algo aí nos teatros da vida, né? Na televisão, dublagem, que também eu gostaria de fazer. E eu acho que a FEPESP vai me propiciar isso. Pro, tro, cro, pro, tro, cro, pro, tru, cru. Vamos fazer essa... Vai lá. 1, 2, 3, vai. Pra, tra, cra, pré, tre, cré, pré, tre, crê, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pro, tro, cro, pro, tru, cru. O curso de teatro FEPESP foi elaborado para atender todas as idades. Assim sendo, possuímos curso infantil, juvenil e sênior. A atividade visa trabalhar a arte do ator, por meio de exercícios físicos para a voz e expressão corporal. Além disso, promove a cultura teatral de forma global, por meio do estudo da história e dramaturgia de autores brasileiros e estrangeiros. No ano de 2016, a FEPESP está formando novas turmas para cursos práticos e teóricos de teatro. Você ainda pode agendar uma aula gratuita. Informe-se na Coordenadoria de Educação e Cultura. A morte de Afonso VI, rei de Leão e Castela, quase no fim da primeira década do século XII, que deu origem a acontecimentos ainda mais graves do que os por ele previstos, no momento em que ia trocar o brial do cavaleiro e o cetro de rei pela mortalha com que o desceram ao sepulcro no mosteiro de Sahagún. A índole inquieta dos barões leoneses, galeses e castelhanos facilmente achou pretextos para dar largas às suas ambições e muitas malquerenças na violenta situação política em que o falecido rei deixara o país. Se você tem interesse em participar das aulas, a FEPESP tem turmas de 7 a 11 anos, grupo na faixa etária de 12 a 17 e acima de 30 anos. Informe-se pelo telefone DDD 11 3293 9579 ou 3293 9581. Assista a seguir nossa dica gastronômica. Boa noite, amigos da FEPESP. Nossa dica gastronômica é um prato de sucesso da unidade de lazer de Serra Negra, o bacalhau com creme de mandioca, que você pode fazer para agradar sua família. Aliás, no mês de março, que começa amanhã, teremos a Páscoa, o feriado cristão que tradicionalmente, na Sexta-feira Santa, as famílias brasileiras consomem bacalhau em diversas receitas. Vale registrar que a unidade de lazer de Serra Negra foi inaugurada em 10 de dezembro de 2005, com 70 apartamentos. Além do conforto e suas atrações gastronômicas, tornou-se um ícone dos associados por receber o maior evento da FEPESP, o Arraiá, que em 2016 será no dia 25 de junho.
Vamos à nossa receita? Anote agora os ingredientes deste saboroso bacalhau. 1 kg de bacalhau dessalgado, 1 xícara de chá de azeite, 1 kg de mandioca cozida e amassada, 6 cebolas cortadas, 1 talo de salsão, 1 talo de alho poró, meia xícara de chá de leite de coco, meia xícara de chá de leite, 1 copo de requeijão, 1 lata de creme de leite. Acompanhe o preparo, que mesmo em várias etapas é muito fácil. Aqueça o bacalhau na água com salsão e alho poró e escorra antes de ferver. Em outra panela, aqueça o azeite, coloque o bacalhau, a cebola e deixe no fogo até dourar. Junte em uma tigela a mandioca, o leite de coco, o creme de leite e o requeijão. Se necessário, acrescente sal e misture bem até formar um creme liso. Em seguida, unte um refratário grande com azeite, coloque uma camada do creme de mandioca, acomode o bacalhau e adicione outra camada e creme de mandioca. Polvilhe o queijo ralado, leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos ou até gratinar. Nossa receita é muito fácil. Na unidade de Serra Negra tem um ingrediente secreto, que faz deste prato um diferencial. Você pode se hospedar na unidade e ter a oportunidade de saborear esse bacalhau. Também contamos com sua presença no Arraiá FEPESP 2016, no dia 25 de junho. Vamos ter um show de prêmios especiais e muitas atrações. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana.